Andressa Urach aparece ao lado do seu novo pastor e acaba envergonhando, constrangendo o seu pastor, que, diga-se de passagem, é da comunidade LGBT. Isso foi ao vivo. Eu quero mostrar o que ele reagiu e algumas coisas que foram ditas que, sinceramente, a gente tem que se posicionar. Me ajuda com o teu like, para que mais pessoas também assistam o nosso conteúdo. E se por acaso você ainda não se inscreveu neste canal, eu quero te convidar com muito carinho a integrar a nossa família, que tem vídeos novos todos os dias e que podem ser interessantes para você. Então vem para cá, se inscreve no canal. E no finalzinho desse vídeo tem uma oportunidade muito especial e importante esperando por você, que está aqui nesse contexto de crise, com a sua renda muito limitada. Você já imaginou se recorrentemente caísse uma comissão na sua conta? Quando você juntasse isso no fim do mês, fizesse toda a diferença para você e para sua família? Isso é totalmente possível e eu vou te mostrar no final deste vídeo. E tudo de forma honesta e de forma segura. Fica até o final e bora lá! Bem, gente, conforme vocês sabem muito bem, Andressa Urach voltou novamente para a igreja, voltou a congregar em uma igreja que se adequa muito bem a ela, ao seu estilo, uma igreja inclusiva. Eu evangelizei, Deus nos escolheu e todos nós aqui somos membros de Deus. Toda dor, todo trauma, o abuso, a rejeição, tudo isso faz parte do plano. E agora a Andressa apareceu em um podcast ao lado do seu pastor. O podcast, inclusive, teve uma boa audiência nesse episódio, muita gente assistindo. E a Andressa conseguiu envergonhar até mesmo seu pastor LGBT. Eu vou mostrar aqui a reação dele, o absurdo que foi dito e algumas coisas que foram ditas por esse pastor de uma igreja inclusiva que, sinceramente, meu Deus do céu, dá uma olhada. E aí quando eu pergunto para todos os padres e pastores, principalmente, eles dizem isso. Não, eles podem frequentar, mas sabendo que isso é um pecado, que não é aceito por Deus. E em relação a esses pastores e padres e religiosos que falam isso, o que vocês acham? Tudo que não vem da fé é pecado. Tudo que tu fizer que não for da fé é pecado. Então a gente já nasce pecando. Um pensamento, uma atitude, um julgamento, tudo é pecado. Eu tô falando isso porque várias coisas também que eu faço ou que eu penso, imagino que seja pecado e que eu esteja, então eu falo, e aí, o que eu faço? E o pior é o julgar. Porque no dia do nosso julgamento, da maneira que a gente julga as pessoas, a gente vai ser julgado. Porque o doidinho é desse jeito, é ele que me completa. Porque eu posso te dizer, tá? Mamãe já teve tudo no mundo. Mas a presença dele não tem dinheiro, não tem pica, não tem nada. Entendeu? Olha essa pregação, Léo! Jesus! Tenha misericórdia da Urach, Meu Senhor. Deus do céu, Andressa! Não corta pra mim, Léo, no meio dessa pregação. Corta essa parte. Essa é a minha fé. Ele corta pra mim aqui. Pelo amor de Deus! Essa eu tenho fé pra falar e pra quem quiser acreditar que no final da tua vida tu pode ter sido mais safado, ter dado pra 20, ter dado pra 30, ter tido vários casamentos, você ser o ó do borogodó, mas se você quer que Jesus vai ser o teu advogado, pecadorzão, safadão, ele vai estar lá. Essa é a minha fé. Louca pra falar isso. Por quê? Jesus, ele chamou os loucos. E tem pessoas que não vão conhecer Deus. Por quê? Tenho que fazer isso, isso. E tem pessoas como eu que não querem se encaixar em porra nenhuma. Só quero viver. Quero ser feliz. Quero viver todos os dias. Todos os dias eu digo, vamos viver? Vamos viver? Vamos ser felizes? Vamos falar o que é bom? Vamos se divertir? Vamos fazer o bem? Né? Ai, é amigo do mundo e inimigo de Deus. Poxa, a vida é maravilhosa. Aí tu vai deixar de viver agora porque, ai, vamos ser felizes na eternidade. Cara, tem equilíbrio. Eu acho, na minha experiência de vida, que Deus ele não faz nada errado. Pelo contrário. Quando ele permitiu que os gays viessem no mundo, sendo diferentes, não sendo o homem e a mulher, foi justamente para ensinar o que é o amor. Para ensinar o que é o respeito. Para ensinar o que é não julgar. Para ensinar que você não pode condenar ninguém ao inferno, porque o juiz é Deus. Não, a gente não condena. Né? Então, assim, aonde que ele fala que a gente tem que julgar alguém? Em nenhum momento. Nunca. Entende? Tira a trave do teu olho. Opa! É amar. Então, assim, pecado, tudo é pecado. Tudo que a gente pensar é Nós pecado. viemos de uma descendência pecaminosa.
Sim, olha, com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Qual é a... Em Levíticos, né? Velho Testamento. Tá. E aí, quando a gente olha, por exemplo, essa leitura, ela tem um contexto totalmente errado, porque quando ele fala isso, ele está dizendo que aquilo era um costume de adoração a outros deuses, Era um não a tipo- Jesus. Mas tá mais pra frente falando... E aí era um costume e os povos adoravam seus deuses como um sacrifício. Então os homens se deitavam com outros homens para adorar outros deuses. Então assim, era muito maior do que isso, sabe? Mas a Bíblia em nenhum momento vai dizer que o homossexualismo é pecado, a prática homossexual é pecado. O contexto escatológico disso é totalmente diferente do que é abordado. Então, por exemplo, por que as pessoas hoje validam a possibilidade de usarmos roupas de 2 tecidos e só esse Tá versículo falando que o aqui... pessoal escolhe o que é pecado. Opa, é conveniente dizer, entende? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi traduzida, como a Andressa disse, como eu disse em outro momento aqui, muitas vezes. Milhões de vezes. Então, a tendência é que o homem coloque aquilo que é adaptável e conveniente a ele. Ao tempo que... Exatamente. Agora, eu realmente me coloco num lugar de pensar que, será que Jesus faria com os homossexuais o que as pessoas fazem hoje com a gente? Não, Certamente claro que ele não faria. Claro que não. Ele não faria. As pessoas, você trouxe a citação. Tá no trecho do apedrejamento, né? Opa! Tira a primeira pedra, né? Exato. Jesus, quando ele estava com os discípulos, olha o perfil dos discípulos. Um era cobrador de impostos, o outro era impulsivo, foi lá, cortou a orelha do outro, o outro era preguiçoso, o outro era traidor. Então, assim, Jesus ele não veio para os perfeitos, Jesus não veio para os doutores da fé. E a Bíblia, ela não deve ser algo conveniente, como as pessoas acham que a igreja inclusiva prega. Não, a gente prega a palavra. O problema é que a falta de informação é resumida num contexto mal contado e que hoje é dita como verdade absoluta em todas as igrejas tradicionais. Bem, gente, está aí a fala da Andressa Urach, do seu pastor. Interessante que a teologia da Andressa se resume a dizer: eu vou viver pecando até o fim, e porque eu creio em Jesus, no final ele vai ser meu advogado, vai me perdoar e vai me salvar. E ela diz que quem julga ela por conta das suas práticas pecaminosas também está pecando, mas é só seguir o mesmo critério da própria teologia dela. É viver uma vida de julgamento, porque no final é só crer em Jesus, que ele vai perdoar e que ele vai salvar. A menos que para ela julgar o próximo seja um pecado que não tem perdão. Pode-se viver no adultério, na lascívia. Agora, julgar o próximo, isso Deus não tolera. Deus tolera você viver no adultério, na prostituição, mas Deus não tolera você julgar quem vive nesses pecados. Para Deus aí é pesado demais e você não tem perdão. E se a Andressa ousar a dizer: não, mas para ter perdão, quem fica julgando o seu próximo tem que parar de julgar o seu próximo. Aí acaba com a teologia dela completamente. Porque para ela ter perdão também das suas práticas, ela tem que estar disposta a abandonar tais práticas. Então, assim, é uma teologia sem sentido algum. Aí ela diz que não se adequa, não se ajusta a igreja nenhuma. Na verdade, ela não se ajusta na Bíblia, porque ela não tem disposição de servir a Deus. Quando você serve alguém, você se adequa e se ajusta a essa pessoa que tem o senhorio sobre você. É igual uma empresa. Você vai servir em uma empresa, você vai se ajustar às regras daquela empresa. E com Deus do mesmo jeito. E se ela acredita em Deus a partir da visão que a Bíblia apresenta, não dá para ignorar as regras e os valores que permeiam a natureza e a essência desse Deus conforme a Bíblia apresenta. Tem que construir um outro ideal a respeito de Deus. Eu não vou seguir o Velho Testamento, eu vivo na dinâmica do Novo Testamento, todos nós também. Mas é no Novo Testamento que existem posicionamentos contra a prostituição, adultério, a prática da homossexualidade, dentre outras práticas diversas. O problema é que o embate geralmente fica em torno dessa questão da homossexualidade, mas tem diversas práticas. E a argumentação desse pastor da Andressa milita contra ele próprio. Eles são seletivos, eles pegam textos que são mais convenientes. Se fosse para ser seletivo na hora de pregar a Bíblia, não era a questão da homossexualidade que seria ignorada, porque isso aqui não afeta os heterossexuais. Pelo contrário, a igreja teria um público até maior, porque iria contemplar a comunidade LGBT.
Se fosse para, de fato, pregar o que é mais conveniente, iria se excluir a questão do adultério, prática sexual antes do casamento. Não tem problema ter experiências antes de se casar. Ou a questão do divórcio. Não tem problema se divorciar. Essas são práticas que estreitam profundamente todos os heterossexuais. Se fosse para ser seletivo em pregar e observar a Bíblia, se excluiria essas partes, e não a questão da homossexualidade. A questão é que o que não querem aceitar é que esse conceito de pecado não é subjetivo, ele é objetivo. A Bíblia está mostrando claramente o que é reprovado e o que não é. Tão claro como que a prostituição, que o adultério é pecado, também a Bíblia fala a respeito da prática da homossexualidade. Agora, disposição em seguir e cumprir isso é que muitos não têm. E aí a Andressa usa também um argumento que, sinceramente, um argumento pífio. Deus não faz nada de errado. Então, se a pessoa tem algum impulso, alguma tendência, é porque Deus quis assim. E isso não é verdade. É porque o impulso da homossexualidade não se direciona para uma coisa criminosa. Mas vamos falar de uma coisa que eu sei que é uma coisa que é detestável para todo mundo. O impulso, por exemplo, da pedo. Tem muitos caras que têm esse impulso que não gostariam de ter, que lutam contra isso. Inclusive, na época da faculdade, um professor meu falou que uma boa porcentagem dos caras que têm esse impulso não chegam a materializar a prática. E eles não querem ter esse impulso. E é um impulso que está ali dentro deles. Mas foi Deus que colocou? Não foi. Não é todo impulso que o indivíduo tem para um desejo sexual que é dado por Deus. E eu sei que quando se trata da questão da homoafetividade, não é um impulso direcionado a uma coisa criminosa. Claro que não. Agora, o que eu quero mostrar com isso é que existem muitos impulsos que o homoafetivo, que o hétero pode ter e que não são impulsos que foi Deus que colocou ali, mas que refletem a nossa natureza humana que está caída, do hétero, do homoafetivo, de todo mundo. E o que nós precisamos é olhar para Cristo, olhar para a graça que há em Cristo, se apoiar nela e nos esforçarmos para não vivermos uma vida pecaminosa. Uma vida direcionada pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades humanas. Mas uma vida que se inclina para obedecer e para servir a Deus. É isso que nós precisamos. E eu acho, sinceramente, um constrangimento. Vocês viram aí o que a Andressa falou, né? Uma vergonha e um constrangimento um cara como esse estar validando o discurso da Andressa. Minhas igrejas inclusivas validam isso. Ele próprio já falou contra práticas que a Andressa dissemina e defende. Uma relação homoafetiva, sim, monogâmica. No meu casamento não tem adultério. No meu casamento não tem espaço para pornografia, não tem espaço para libertinagem, não tem espaço para coisas que não edificam. Minha casa, ela é revestida de oração. Interessante que ele próprio diz que no seu relacionamento homoafetivo não há espaço para essas práticas que a Andressa defende, dissemina e influencia as pessoas a tais práticas. Mas no fim das contas, a visão dele para a Andressa é: Andressa, você está certa também, vamos andar juntos. Isso mostra o quê? Por que a Andressa não se adequa em muitas igrejas evangélicas, nas que pregam de fato a Bíblia? Porque ela não se adequa à Bíblia. Agora, quando existem igrejas que não praticam a essência da palavra, nessas igrejas, sim, há espaço para a Andressa. E é por isso que ela está bem confortável nesse novo ministério. Essa é a grande verdade. E agora eu quero saber a tua opinião aí nos comentários. O que você pensa sobre isso? Deixa aí registrado. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização aqui. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Talvez você esteja cansado da mesmice, sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. E quanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui
é através do mercado digital. Eu não sei como tá aqui, ó. Agora é a sua vez. Entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.